pessoalzinho do sexto ano. Estou aqui com vocês hoje para mais uma videoaula. E aí, nós vamos dar prosseguimento à nossa apostila normalmente, tá? E aí, quando estiver lá na frente, a gente de repente dá uma revisada, nisso que de repente ficou com alguma dúvida. Porém, vocês sabem que pode contar comigo. Nós estamos aqui, estou aqui para tirar a dúvida de vocês, qualquer problema, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Hoje, a atividade de vocês é a atividade da página 36, aqui na parte de solo. Nós estamos falando sobre litosfera ainda, tá? Então hoje vamos continuar falando sobre litosfera e agora nós vamos pegar a parte de solo. Tudo bem? Todo mundo pega a sua apostila aí. Eu espero que você já tenha dado uma lidinha antes disso daí para conhecer um pouco do assunto. E nós vamos começar a trabalhar sobre isso, ok? Pessoal, não se esqueçam de qualquer dúvida, me chamem depois posteriormente pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Vamos combinar pelo e-mail a partir de agora, tá? Vocês me mandam lá pelo e-mail que eu respondo para vocês bem rapidamente essas dúvidas de vocês. Ok? Galera, quando a gente fala de solo, o que é solo? Aqui onde eu estou pisando, ó, isso aqui é solo. Sim, porém, acima desse solo nós temos uma cobertura chamada de piso. Então eu tenho piso aqui por cima desse solo. Eu posso ter asfalto por cima desse solo. Tá? Solo é a superfície da crosta terrestre. Tá? Quando eu falo de solo, eu estou falando de crosta terrestre. É a parte de cima ali da litosfera. Tudo bem? Então, solo, superfície da crosta terrestre. Ele é formado por fragmentos de rochas. Então, rochas que foram quebradas, rochas que foram esfareladas e tal. Também por bolhas de ar que tem ali embaixo de repente, por água, né? Tanto é que as plantas vivem ali, elas pegam água do solo muitas vezes, né? Então nós temos fragmentos de rochas, bolhas de ar, nós temos água também, nós temos seres vivos. Eu tenho ser vivo aqui debaixo desse solo, tá? Eu tenho ser vivo formando toda esta camada aqui em cima da minha superfície da crosta terrestre. E aí, esses seres vivos podem ser, por exemplo, pequenos insetos, podem ser pequenas plantas também, plantas ou raízes de plantas, partes de plantas também. E também eu tenho matéria orgânica. O que são matéria orgânica? Tem minerais, tudo bem? Tem vários minerais, tem vários componentes orgânicos que também formam o nosso solo aqui abaixo do meu piso, no caso, né? Não que eu estou no 8º andar, mas lá embaixo nós temos o piso e embaixo do piso nós temos o solo. Ok? Bem, uma das funções principais do solo é que eles sustentam a vida, principalmente assim, tudo que se desenvolve acima da litosfera está acima do solo. Outra coisa, eles principalmente diretamente o suporte para as plantas. As plantas elas se fixam na sua grande maioria em cima do solo. É óbvio. Tem muitas plantas que se fixam em cima de rochas, que se fixam em cima de outras plantas, tá? Como e tal. Mas a maioria delas, elas se fixam, se sustentam, na verdade, sobre o solo. Por quê? No solo é de onde ela retira água e retira também nutrientes. Eu disse para vocês aqui em cima que ela tem, no solo eu encontro ar, água e uma matéria orgânica são nutrientes que ela consegue, sais minerais, vitaminas, algumas coisas que elas conseguem tirar do próprio solo. Então, por isso que as plantas elas conseguem se depositar em cima do solo. Mais uma outra coisa, ela é abrigo de animais, né? Então os animais vivem no solo, né? No de minhoca, tá? E muitos seres decompositores, ou seja, que fazem a decomposição da matéria morta, né? E aí devolve nutrientes para o solo. A gente já fala isso desde lá, sempre fala sobre isso. Os decompositores devolvem a matéria orgânica de volta ao solo. Tipos, né? Eu coloquei aqui para vocês uma bactériazinha e um fungozinho, que são exemplos de seres decompositores. Ok? Tudo bem? Como que o solo ele é formado? Pessoal, o solo ele é formado de algumas maneiras, desculpa. Ele é formado por degradação de rochas da superfície. Então, a rocha da superfície ela é degradada por N fatores. Fatores como água, né, causando erosão
esse solo. Então, a água vai destruindo a rocha matriz lá e vai formando o solo com esses fragmentos. Ou então, aumento de temperatura também é capaz de formar o solo. Ventos, um vento constante, um vento recorrente numa região específica, também é capaz de desgastar essa rocha, gerando fragmentos e formando o solo daquela região. Portanto, nós temos degradação de rocha por N fatores, principalmente água, temperatura e ventos. Ok? Então, a rocha matriz é fragmentada, dando origem a um material particulado, ou seja, a partículas. E aí essas partículas, então, formam o que nós conhecemos de solo. Tudo bem? Vou mudar aqui de luzinha para vocês. Aí, nós temos aqui uma parte que fala assim para a gente, que, deixa eu tentar mudar agora para cá. Nós temos aqui agora uma parte que trata sobre rochas e minerais. Pessoal, primeira coisa, o que nós temos rochas? Rochas são os principais componentes da crosta. Então, a nossa crosta é formada por rochas, muitas rochas. Rochas grandes, formando cadeias de montanhas, rochas menores, mas toda a crosta é formada principalmente por rochas. Outra coisa, essas rochas, quando são fragmentadas, elas formam o nosso solo. O solo é formado por rochas, que a gente acabou de falar agora na pausa anterior. E aí, esta rocha fragmentada, ela também é constituída por minerais. Então, a rocha, o componente principal dela são minerais. Quais minerais? Muitos minerais, inúmeros minerais, conhecidos e encontrados naturalmente no meio ambiente. Pessoal, rochas formam o solo, compostas por minerais. E o que é um mineral? O mineral ele é um componente que possui a composição química bem definida. Então, sódio, potássio, enxofre, ferro, cálcio. Então, são sais minerais. Tudo bem? E aí, esses sais minerais, eles são formados naturalmente. Eles não são produzidos. Eles são minerais existentes no nosso planeta, principalmente aonde? Nas rochas. E quando as rochas elas são desgastadas, eles são liberados para o ambiente e aí eles estão disponíveis para o ser vivo. O ser vivo não consegue comer uma rocha, mas essa rocha, quando ela é desgastada, ela libera isso para o solo e aí as plantas podem retirar, os seres vivos podem retirar esses nutrientes, esses minerais. Por isso que a minha alimentação ela é rica em mineral muitas vezes. Tudo bem? E mais um pouquinho, ele é único, ele tem um nome, ele é o enxofre, é um componente mineral, o sódio, ele é um componente mineral. Porém, a minha rocha ela é feita por associação de minerais. A minha rocha não é única. Por exemplo, se eu falar, um granito, ele pode ter vários minerais na sua composição. Um mármore, ele pode ter vários minerais na sua composição. Porém, cada mineral é único na sua composição e eles juntos, misturados com outros, podem estar na composição de uma rocha. Tudo bem? Tá? Conseguiram pegar a diferença entre rocha e um mineral? Ótimo, vamos lá. Mais uma coisinha aqui. E em algumas situações, vocês já devem ter visto por aí, que as minhas rochas, elas são destruídas forçadamente, não mais ali por ação do ambiente. A minha rocha, ela é forçadamente, ela é propositalmente por ação humana, ela é explodida, ela pode ser escavada para a gente poder tirar alguns recursos dela. Portanto, pessoal, quando nós temos interesse econômico em uma rocha, é porque nós temos os chamados minérios. O que é um minério? Minério é quando uma rocha ou minerais, eles são extraídos não naturalmente, né, são extraídos artificialmente, e então eles são chamados de minérios, porque eles possuem interesse econômico. Tudo bem? Exemplos principais: minério
minério de ferro. Minério de ferro, tudo que você tem na sua casa de aço ou de ferro, ele é extraído deste minério que faz parte de uma rocha. Então, a rocha rica em minério de ferro é uma rocha extremamente útil para a sociedade, porque tudo que se deriva de construção, das siderúrgicas e tal, vem do ferro. E aí o ferro, então, é uma rocha com interesse econômico, então podemos chamar ele de minério. Tudo bem? Outros exemplos, o chumbo e o ouro também são minérios, ou seja, rochas ou minerais com interesses econômicos, por isso eles são extraídos artificialmente e não naturalmente por ações da natureza. Qual que é o problema disso daí? Dois principais. O primeiro é que não são renováveis. Os minérios, eles são finitos, não são infinitos. O que significa? Significa que um dia vai acabar. Então vai ter uma pessoa que ele vai extrair pela última vez aquela rocha, aquela pedra de ouro, aquela pepita de ouro. Vai ter uma pessoa que vai pela última vez extrair, por exemplo, uma pedra de mármore para fazer uma mesa, por exemplo. Então, eles não são recursos infinitos. Eles possuem uma quantidade limite. Por quê? Porque para se formarem esses componentes, levou-se muito tempo. É tanto tempo que a gente não consegue nem mostrar para você em números isso daí. Professor, então daqui tanto tempo pode ser que realmente volte a surgir, se a gente esperar tantos milhões de anos, vai voltar a ter os minérios? Não, isso não é garantia. Por quê? Na época de formação desses minérios, nós tínhamos outras condições de terra, outras condições do nosso planeta. Nós tínhamos uma outra atmosfera, nós tínhamos outros fatores de pressão, por exemplo, temperatura, meteorologia, seja o que for, mas nós tínhamos outras características do nosso planeta. Por isso que esses componentes foram feitos naquela época. E quem garante que hoje, nas nossas condições atuais, esses componentes vão ser formados? Nenhuma garantia para isso. Portanto, a gente pode afirmar com certeza que eles são não renováveis. E a última coisa, no momento de eu extrair esses componentes, normalmente é feito por explosões, utilizando produtos químicos que reagem com essa rocha e liberam mais facilmente esses minérios. E aí, no momento de fazer algumas explosões ou grandes escavações, nós temos então impactos ambientais irreversíveis, destruições de ecossistema, destruições de meio ambiente. Ou quando eu faço essa extração utilizando alguns componentes químicos, por exemplo, eu uso chumbo, eu uso mercúrio para extrair ouro, por exemplo, eu posso contaminar o ecossistema e contaminar o ambiente, consequentemente acabando com o habitat de seres vivos. Então, os impactos ambientais na extração de minérios também é algo que tem que ser levado em consideração. Tudo bem, pessoal? Eu aprendi até agora o que é solo, eu aprendi até agora o que é uma rocha, eu aprendi até agora o que é mineral e agora o que é minério. Uma coisa específica, eu lembro claramente quando eu fazia faculdade, a minha professora de geologia, que é a matéria que estuda as rochas e minerais, ela ficava muito brava com a gente quando a gente falava a palavra pedra. Pedra é o nome popular que nós chamamos de rocha. Para todo material rochoso que tem uma forma quadradinha, a gente chama de pedra, tá? Mas pedra é o nome popular da rocha. Se eu te encontrar um dia lá no Carrefour, na quarentena não, porque eu estou em casa, mas um dia eu te encontrar lá no Carrefour, eu te perguntar, o que é uma pedra? Você fala, não, professor, pedra é uma palavra que não existe para biologia. A palavra correta é rocha, e rochas são agrupamentos de fragmentos que formam o solo, formado por minerais e tal. Ok? Tudo bem? Vamos mais um pouquinho passar para frente. E aí, nós temos agora os tipos de rocha. Tenho certeza que vocês já fizeram isso no ensino fundamental 1. E aí nós temos 3 tipos de rochas. O primeiro tipo de rocha, pessoal, é chamado de rochas ígneas. Talvez nós tenhamos conhecido elas mais especificamente por rochas magmáticas. O que são rochas magmáticas? São rochas que são formadas por resfriamento do magma. Magma é aquele líquido viscoso que preenche lá uma das camadas internas da Terra, que às vezes ele pode
extrapolar para o ambiente externo, pode sair de dentro da Terra e se transforma no que nós chamamos de lava. Lava, então, é quando o magma está exposto para a gente. Lá internamente, ele ainda é chamado de magma. Pessoal, então, as rochas magmáticas, elas são formadas por ígneas, ígneas é o nome corretíssimo, não que magmática esteja errada, ele é formada pelo resfriamento do magma. E aí nós temos dois tipos, tá? O primeiro tipo de rocha ígnea é a chamada rocha vulcânica. O que é uma rocha vulcânica? Rocha vulcânica é quando acontece um resfriamento, bem entre aspas, rápido, um resfriamento mais rápido deste magma. E aí acontece mais rapidamente quando está na superfície terrestre. Então, estando fora da Terra, do interior da Terra, então isso pode acontecer mais rapidamente. Por quê? Aqui nós temos uma temperatura diferente, nós temos vento, nós temos água. Então, este magma, quando sai do interior da Terra, ele pode ser mais facilmente resfriado, e aí, nesse caso, então, quem é resfriado é a lava, porque é fora da Terra, né? E aí, ele forma uma rocha ígnea do tipo vulcânica. É quando o resfriamento acontece mais rápido, porque, entre aspas, porque não é assim, tá? Rápido no exterior da Terra, no caso da lava. E o exemplo mais é a rocha basáltica, que é uma rocha ígnea vulcânica. A outra rocha que nós temos aqui, ó, é uma rocha plutônica. O que é uma plutônica? Também é uma rocha magmática, porém, o resfriamento dela acontece muito mais lento, muitos anos, e dá a mente à Terra. Então, camadas muito profundas da Terra. E aí, o que nós temos, então? Ó, o granito como sendo magma, cara, esse magma resfriado. Ok? Tá? Pessoal, essas duas rochas, uma característica principal dela é que elas são muito compactadas. Tá? O que é muito compactado? Muito firme, muito rígido. E aí elas são utilizadas muito na construção civil. Né? Rochas muito utilizadas para a construção civil porque aguentam grandes pressões. Ok? O segundo tipo de rocha, nós temos as rochas sedimentares. O que são sedimentos? Sedimentos são restos. Então, rochas sedimentares são formadas por fragmentos de outras rochas. E quais rochas, professor? Das rochas magmáticas, das rochas sedimentares e das outras próximas rochas. Então, qualquer outra rocha que comece a se desgastar e esses fragmentos vão se acomodar e vão se fixar uns aos outros, elas podem dar origem a uma nova rocha. E essa rocha é chamada rocha sedimentar, ou seja, uma rocha formada por fragmentos de outras rochas. Ok? Pessoal, por que esses fragmentos podem se soltar? Por aquelas ações que nós falamos lá no começo. Então, ó, por vento, por água, até por gelo. Então, no caso de uma formação de cristais de gelo sobre a superfície de algumas regiões, podem fragmentar essa rocha matriz aí e aí fazer, dando origem a depois, posteriormente, uma rocha sedimentar. Isso leva muito tempo para acontecer, porque primeiro tem que formar uma outra rocha. Essa outra rocha tem que soltar os seus fragmentos e esses fragmentos têm que novamente se fundirem uns aos outros para formar uma nova rocha, tá certo? Isso ocorre por transformações. Então, pensa, esses novos fragmentos que foram soltos de uma rocha original, eles têm que novamente sofrer transformações e poderem se agregar uns aos outros e assim formar uma nova rocha. Uma característica principal de uma rocha sedimentar, é muito bonita de se ver, inclusive, é quando nós temos camadas. Eu começo a ver camadas, várias camadas de como se fossem linhas horizontais, que são as camadas desses fragmentos que foram se soltando por anos, e aí depois eles foram se solidificando, formando então uma rocha única, porém toda riscadinha em camadas horizontais que foram se depositando numa região específica. Tá? Quais são as rochas sedimentares mais conhecidas? Calcário, varvito e arenito. Quem conhece, existe um parque do varvito aqui no estado de São Paulo, que você entra no meio das rochas sedimentares e você vê paredes e mais paredes de linhas, de traços, assim, onde você vê o sedimento das rochas, dos fragmentos de outras rochas que formaram o tal do varvito ali.
Ok? Bem, última partezinha que nós temos, o terceiro tipo de rocha, são as rochas metamórficas. Tá? O que são rochas metamórficas? São rochas outras quaisquer que se transformaram. Então são transformações de outras rochas. Quais rochas? Das rochas magmáticas, das rochas sedimentares, ou então outras rochas metamórficas, que vão se transformando e aí vão dando origem a uma rocha transformada, uma rocha metamórfica. Por que isso acontece? Por causa de uma grande variação de temperatura ou de pressão. Então, houve de repente uma pressão naquele ecossistema, naquele ambiente onde nós tínhamos um outro tipo de rocha, e essa rocha, sujeita a essa grande pressão, ou essa grande variação de temperatura, ela sofreu uma transformação lá no química, lá nos seus componentes, que não são não química, mais física do que química, e aí eles passaram a se reajustar de uma outra maneira, então agora ela é uma rocha transformada. Então ela era uma rocha sedimentar e agora ela é uma rocha metamórfica. Bem, o mais interessante, e isso é uma explicação importantíssima, que não ocorre derretimento dessa rocha, que ela não pode ter sido derretida, ela não volta a virar uma magma, por exemplo. Não, é só uma pressão para causar um rearranjo. Portanto, ó, é uma mudança na estrutura, na textura ou na composição. Tudo bem? Mas ela não foi derretida, ela não voltou a ser um magma novamente, por exemplo. Ok? Uma característica dela é que elas são planas, muito planinhas, muito retinhas. Os minerais todos eles estão bem orientados e bem organizados. Exemplos clássicos de rochas metamórficas: o mármore, a ardósia, que também são muito utilizados em decoração, para fazer piso, ou então para fazer mesas, móveis. E uma outra rocha é a pedra sabão, que é uma pedra mineira muito famosa, que eles usam para fazer escultura, por exemplo. As esculturas todas de Aleijadinho foram feitas em pedra sabão. Eu tenho aqui em casa até um joguinho de xadrez, que as pecinhas são todas esculpidas na pedra sabão, que é uma pedra muito maleável de ser trabalhada. Ok? Pessoal, eu vou dar um tempinho enquanto eu arrumo a minha bagunça aqui, eu vou sentar, eu vou abrir a apostila com vocês e eu vou mostrar os exercícios que vocês vão fazer para mim como atividade da semana. Tudo bem? Espero só um pouquinho. Bem, pessoal, voltamos aqui. Eu vou marcar aqui para vocês o que eu quero de atividades que vocês façam. Então, ó, com essa aula que eu pensei para vocês, cabelinho que tá feio, não fala nada aí. Essa aulinha que eu pensei para vocês aqui hoje, ela vai até essa página 41, tá? E aí nós encontramos aqui no meio do caminho a tal da minha parada obrigatória da página 41, ok? Então eu vou explicar para vocês o exercício, ok? Vamos lá, desculpa os aqui. Exercício 7. Descreva a composição do solo e o relacione aos 3 sistemas que compõem o planeta Terra: litosfera, atmosfera e hidrosfera. Ou seja, me falar do que o solo ele é composto, e aí cada uma dessa composição está ligada à biosfera, à hidrosfera, ou à litosfera, ou à atmosfera. Tudo bem? Então, ó, esses componentes tais, eles são componentes da minha atmosfera, são componentes da minha biosfera, da minha hidrosfera. Deu para entender? Assim. Questão 8. Leia o trecho abaixo e identifique se os termos sublinhados correspondem a rochas ou minerais. Rochas é uma coisa, mineral é outra. Tá? Agora eu tirei o print da minha lousa ali que eu mostrei, ou então grife na apostila mesmo, e aí vamos ver certinho que é uma que é outra. Tudo bem? Justificando a sua resposta. Então, ó, o granito é formado principalmente por quartzo, mica e feldespato. Se tiver dúvida, procurar uma tabela periódica e ver se esses aqui estão lá na minha tabela periódica ou se esse daqui está na minha tabela periódica. O que tiver na minha tabela periódica tem que ser um mineral, certo? Então, quais desses, qual desses, o granito ou esses de baixo que são minerais? Ok? Quais deles são minerais e quais deles são rochas? Ok? Vamos lá.
Na outra página aqui, eu tenho a questão 9. Questão 9. Isso aqui é uma questão muito legal, porque ela mostra um gráfico de países que compram o nosso ferro, nosso minério de ferro. Galera, se eles compram o nosso minério de ferro, é porque eles vão usar esse minério para produzir alguma coisa, para produzir ferro. Tudo bem? Então eles compram aqui a nossa matéria bruta para produzir os produtos baseados em ferro. Ok? Então aqui embaixo, ó, no título do gráfico é mencionado o termo minério de ferro. Por que o ferro é considerado um minério? O que é um minério mesmo? Lembra? Complemente sua resposta com base nas informações do gráfico. Olha, o ferro é um minério porque as pessoas compram ele. Olha o tanto de gente que compra esse minério de ferro. Então por isso que o ferro é considerado um minério, porque ele tem muito interesse. Beleza? Aí de baixo aqui, ó, fala, a China é a principal produtora de aço no mundo. Olha o amarelo aqui, tudo China. Produtos feitos a partir de ferro. Relaciona essa informação com o que é mostrado no gráfico. Ué, a China para produzir o aço, ela tem que ter ferro. Então, portanto, ela é a maior compradora. Deu para entender por que a China é a maior compradora? Porque ela é a maior produtora. Expliquei isso mais ou menos. A questão 10. Procure identificar objetos na sua escola, no lar ou na sua residência, cuja matéria-prima para a produção são rochas. Então, procure tudo que nós conversamos aí, vai procurar na sua casa o que são rochas aí que você tem. Tente identificar e classificar essas rochas. São rochas magmáticas, são rochas ígneas, ou magmáticas, são rochas metamórficas, são rochas sedimentares, tudo bem? Se necessário, faça uma pesquisa em sites, como aí tem um site aqui bem legal para você dar uma olhadinha, que vai mostrar, vai dar algumas dicas para vocês de rochas que nós encontramos em casa na forma de produtos, ok? Pessoal, aí tem a questão do 11. A questão 11 fala assim, ó, ao ser exposto a grandes variações de pressão e temperatura, o granito transforma-se em gneiss. Então, quando eu pego o granito e eu coloco muita temperatura ou muita pressão nele, ele vai dar origem a uma tal de gneiss. Outro tipo de rocha. Deve dar uma dica, hein? Sem que seus minerais passem para o estado líquido, sem que derretam. Como se chama agora a gneiss? O granito é um tipo de rocha. Se ele vai a uma pressão maior ou uma temperatura maior, ele vira gneiss. Gneiss é uma nova forma de rocha. Como chama essa gneiss? Que tipo de rocha que ela é? Justifique sua resposta. Muito legal. Pessoal, aqui eu estava pensando aqui, quando eu estava falando com vocês, o que eu vou ter que olhar? Na verdade, não esquece da tabela periódica. Eu vou ter que olhar aqui, por exemplo, lembra que eu disse para vocês que uma coisa era única e a outra era a junção de várias? Basicamente isso. Né? Então, rocha é uma coisa que é única, são várias agregadas, e mineral é uma coisa única. Então, pense por esse lado para poder responder essa. E aí não fica por aqui, tá? Eu vou ter que fazer mais umas atividades, porque é para a semana toda. Aqui, ó, atividade da parada complementar, atividade 7 a 12. Os testes esquecem por enquanto, tá? Então, a atividade 7 a 12, elas estão lá na página 64. 64, tudo bem? É esta página toda aqui, ó. Tudo bem? Facílimo, muito fácil. Ó. 7. Escreva uma frase relacionando os seguintes termos: solo, rochas e crosta terrestre. Use sua criatividade. Escreva uma frase aí onde você vai falar o que é sobre. Não é o que é uma frase onde você cita a palavra solo, rocha e crosta terrestre. Você pode até falar na formação do não sei o que, nós temos fragmentos de fulano de tal que vão se depositar, formar não sei o que, beleza? Mais ou menos assim. Na 8, pedra é uma denominação popular usada para se referir a rochas e minerais. Qual é a diferença entre uma rocha e um mineral? O que é uma rocha e o que é um mineral? Ele vai saber a diferença, tá? Não quer ser nada de pedra. Olha, de pedra, já te dou a resposta. É um nome popular de rochas e minerais. O que é rocha? Qual é a diferença entre rocha e mineral? Beleza? Questão 9. Vai ter um texto da Constituição Federal, um texto real da Constituição nossa brasileira, e vai te perguntar: reúna-se com seu cérebro ou com sua família, discuta por que é importante existir um consumo controlado dos recursos minerais. Lembra que eu disse? Não são bens renováveis, fora isso, para extrair acontece alguma coisa. Então, por que é importante existir um consumo controlado desses materiais? Beleza? Questão 10. Aqui está falando sobre alguma coisa, sobre uma rocha, e está te perguntando que tipo de rocha é esse que está se escrevendo aí, para você justificar.
leia com atenção e fala que tipo de rocha é essa e justifica como se tivesse a resposta. A questão 11, o menino faz a mesma coisa, ele está falando sobre uma rocha que ele encontrou, o Calvin, e aí aqui embaixo pergunta, caracteriza o tipo de rocha que ele encontrou. Então é uma rocha do tipo tal, tal, tal. Depois, dê um outro exemplo desse tipo de rocha. Dê um exemplo, assim como a rocha tal também é um tipo de rocha igual a do menino. Beleza? A questão 12 é interessante, porque ele é uma pesquisa e eu quero ver isso com calma. Tá? O ouro ele é um mineral de grande valor econômico no mundo. Com a chegada dos portugueses no Brasil, esse mineral passou a ser explorado, atingindo seu auge nos séculos 17 e 18. Faça uma pesquisa sobre a chamada corrida do ouro. Então, acho que é um livro de história capaz que vocês tenham isso, hein? Dê uma olhada no que é corrida de ouro, do ouro, e descreva um pequeno resumo no seu caderno. Você vai falar sobre a extração do ouro no Brasil. A corrida do ouro que teve no Brasil com a chegada dos portugueses. Beleza? Pessoal, vamos ficar por aqui. Hoje então foi isso. Essa aula está falando sobre rochas e os exercícios dela. Vou postando para vocês algum conteúdo enquanto nós estivermos tendo as aulas à distância. Mais uma vez, eu vou deixar naquela fichinha que a Sara colocou para vocês com esse link, inclusive, na agenda, o meu e-mail para vocês postarem as fotografias. Eu quero fotos nítidas, por exemplo. Por favor, desses exercícios respondidos. Tudo bem? E mais uma coisa. Não me venham com aquelas respostas, essa eu não entendi. Leia ouçam de novo aqui a minha explicação, ou então me pergunta antes de entregar sem uma resposta, com uma resposta faltando. Ok? Saudade de vocês. Espero que vocês estejam aproveitando esse tempo tudo na casa de vocês. E a gente se encontra por aí. Ok? Um abraço. Tchau, tchau.